Então, as cápsulas mais usuais que nós vamos encontrar sendo dispensadas nas farmácias de manipulação é a cápsula número 2 e a número 3, porque tem um tamanho adequado para manipulação do paciente no momento da tomada daquela dose. Se eu coloco uma cápsula muito grande, ele vai ter dificuldade de deglutir. Se eu botar uma cápsula muito pequena, ele pode ter dificuldade em manusear, uma vez que o principal grupo de usuários dos medicamentos são os idosos. E esses idosos eles têm muitas vezes dificuldade motora e dificuldade visual. Um outro aspecto interessante é a padronização das cores das cápsulas, porque as farmácias magistrais elas têm a liberdade de padronizar a cor das suas cápsulas, a cor do corpo e da tampa ou da cabeça dessas cápsulas. Então, para cada medicamento, geralmente ela padroniza uma cor de cápsula, por exemplo. Para o carbonato de cálcio, vitamina D, ele padroniza naquela determinada farmácia que a tampa será azul e o corpo será branco. Então, padroniza-se daquela forma. E essas farmácias de manipulação têm essa liberdade, as indústrias também têm essa liberdade. E aí pode muitas vezes acontecer de o mesmo produto ter cápsulas de colorações diferentes. Quando acontece isso entre farmácias diferentes, geralmente não tem muito problema. Mas quando acontece isso dentro da mesma farmácia, por exemplo, em determinado momento você dispensa esse mesmo carbonato de cálcio, como eu falei, numa cápsula branca e azul, e por qualquer motivo, como uma falta daquelas cápsulas momentaneamente, naquele dia ou naquela semana, para não ocorrer a interrupção na prestação desse serviço, na produção desses medicamentos para a população, o estabelecimento decide naquele dia ou naquela semana fazer as cápsulas de carbonato de cálcio com vitamina D nas cápsulas de cor branca e verde. E isso pode gerar um transtorno para a farmácia se o farmacêutico não estiver atento a esses detalhes, porque o maior grupo de usuários de medicamentos hoje é a população idosa, e ela se baseia nos seus medicamentos, no seu tratamento, no formato dos comprimidos, nas cores dos comprimidos, nas cores das cápsulas. Então, quando esses usuários chegarem em casa com esse produto e ver que a coloração está diferente, vai culpar a farmácia de ter vendido o remédio errado para ele, o medicamento trocado para ele, enquanto na verdade nada disso aconteceu. O que faltou foi um esclarecimento maior por parte do farmacêutico no momento da dispensação do produto. Então, o farmacêutico é responsável por conversar, por explicar, por detalhar que a cor dessas cápsulas não interfere em nada no efeito farmacológico esperado, na terapêutica que aquele paciente terá. Esse é um cuidado muito importante no momento da padronização das cores. Um outro problema mais comum, como eu falei, é essa questão da quantidade, do volume de pó para cada cápsula. Geralmente, as farmácias padronizam por massa, dizendo que a cápsula de número 2 ela comporta de 400 a 500 mg de pó, e aí dá mais alguns erros que a gente precisa estar sempre observando, porque o que as cápsulas têm em comum é o seu volume. O volume da cápsula número 2 que você comprou daquele lote vai ser sempre o mesmo. Agora, a quantidade de pó que vai estar relacionada aos princípios ativos recipientes podem variar, porque vai depender especificamente da densidade. É aquela história, como eu já falei para vocês, entre o quilo de algodão e o quilo de chumbo. Quem é que pesa mais? Os dois têm o mesmo peso, porém, os dois ocupam volumes bastante distintos, tendo o volume de 1 kg de chumbo um volume reduzido, enquanto o mesmo quilo de algodão um volume exacerbado. É o que a gente pode prever nos pós, que vão estar compondo os recipientes e os princípios ativos. Isso pode gerar, por exemplo, cápsulas, algumas iniciais cheias e outras vazias, ou cápsulas com excesso de pó, e a gente vai ter que utilizar o compactador várias vezes para que todo o pó utilizado na bandeja seja assim inserido no interior dessas cápsulas. Então é muito importante a gente fazer uma revisão naqueles cálculos que nós vimos e como realmente proceder
para fazer o enchimento dessas cápsulas. E por último, eu queria falar um pouquinho, né, se a gente for falar sobre toda essa aula de cápsula que nós vimos em sala de aula, é muito extenso, então eu estou pegando os principais pontos, ou seja, os melhores momentos, vamos dizer assim, mas que existe todo um ao redor de assuntos permeando esse tema. Vamos falar sobre as cápsulas transparentes. As cápsulas transparentes são aquelas que não recebem coloração e, além de não receberem coloração, não recebem opacificantes, porque se recebesse um opacificante, ficaria difícil de observar o interior dessas cápsulas. Nessas cápsulas transparentes, geralmente elas são utilizadas para medicamentos fitoterápicos, trazendo o apelo, né? Isso, claro, cada farmácia vai padronizar o seu uso, mas com usos fitoterápicos traz um apelo com relação ao natural, né? Não tem corantes, não tem química, tu já viu coisas desse tipo, mas é um tipo de apelo existente. E também é utilizado para aquele grupo de pacientes que possuem alergias a várias substâncias, alergias comprovadas aos corantes. Então, para que eu vou dar uma carga de corante a esse usuário, a esse paciente, já sabendo previamente que ele tem alergia a uma série de outras substâncias, tá bom? Com isso eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse tema bastante interessante, que nós aprofundamos bem mais do que isso durante as aulas teóricas. Deixo um abraço para todos vocês e vamos até a próxima.